Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caros. Que satisfação, mais uma semana ao seu lado, meu querido Felipe Pataro. Mais uma semana com aprendizados e hoje vai ser recheado de Acho que hoje muito sabor. Hoje vai ser meio doce. Vai ser gostoso. Vai ser doce negócio. Doce de leite, inclusive doce de leite. A audiência já sabe que... te pega, né, cara? Eu sou apaixonado. Mas vamos lá, meus caros. Você faz aí recadinhos paroquiais antes de começar. Dos meus recadinhos, eu né, adoro. Vai. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Mais um final de semana, mais um sábado. Agora a chuva tá chegando. Ixi. Né? Eu gosto de sol, cara. Eu também, mas a chuva é necessária, Dan Rocha. Galera, é o seguinte, somos Felipe Pataro e Dan Rocha, do Na Linha de Frente, o único programa de empreendedorismo semanal da Capital Federal. Para você que acabou de chegar, nós somos o GPS. O GPS para os empresários da nossa capital. E aqui, todo sábado, senta um empresário que vai contar a sua história, vai contar a sua trajetória, as suas dores e os seus amores, porque não é só de sucesso. É verdade. Que o empresário vive. É a porrada que vive, meu filho. Exatamente. Se for botar numa percentual, o Pareto 80-20 é 80 porrada, 20 de felicidade. Como diz o ditado japonês, né? Caia 7 vezes, mas se levante 8. Então, exato. Todo sábado às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band, em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, você pode maratonar, são mais de 160 programas com diversos empresários e hoje a gente está aqui mais um sábado com uma pessoa especial. Mas antes de apresentar essa pessoa especial, também agradecer os nossos patrocinadores, Softown, Destino de Negócio, Top Troféus, Noman, Hélio Diff, que tá cortando aí, ó. Seu cabelo tá bonito, cara. Obrigado. Você foi lá recente, né? Eu tenho que voltar lá. O meu tá um pouquinho grande. Tá precisando. Noman que nos veste, né, cara? Lá na Quadra Homem. E, né, 10 horas da manhã tá começando a bater a fome, né? Partiu Fogo de Chão, a melhor churrascaria dessa cidade, né? Rapaz. E agradecer também LEDB, Talk, acessórios, agradecer os painéis de mídia também da League Media. E não menos importante os meninos da EI Produções que fazem essa mágica aqui acontecer do programa. Então, chega de enrolação, meus caros. Vamos apresentar a nossa convidada. Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olha aí, ó. Troféus. Tem que botar o bichinho ao vivo aí. Ao vivo é assim. Bruna, antes de você falar aí quem é você no Jogo de Pão, fala na fila do pão, que jogo de pão? Ou no jogo do bicho com fila do pão? Né? A gente já colocou a IA nos nossos processos e a gente fala todo final de semana para os empresários. É uma realidade, coloque isso dentro dos seus processos para agilizar a tua vida, para melhorar os teus processos. A nossa IA, a gente tem até nome para ela, que é a Paulinha, Ana Paula. Se você vai aparecer o QR Code aí na tela, se a nossa audiência quiser conversar com ela, dá para escanear o QR Code e ir direto pro WhatsApp dela e trocar uma ideia. O que pode perguntar para ela, Pataro? Rapaz, eu já perguntei muita coisa. Se quiser saber sobre os programas... Pode saber sobre os programas, pode saber também sobre empreendedorismo, pode tirar alguma dúvida do seu negócio, ela tá prontinha para te atender. E se quiser patrocinar o programa, ela também? Aí que deve falar com ela. Muito bom. Então, quem vai te apresentar agora, Bruna, não sou eu, é a nossa querida Ana Paula, Paulinha, tá? Nutricionista e empreendedora, ela transformou os desafios que via em seu consultório em uma marca referência em doces saudáveis. Em 2021, fundou a Moma Doces Saudáveis, que oferece produtos sem adição de açúcar, sem trigo e sem lactose, sem abrir mão do sabor. Hoje lidera o marketing, expansão, gestão financeira e comercial da empresa, que já conta com 3 lojas físicas, um projeto de central de produção e novos braços como o Moma Brunch. Ela vai mostrar como saúde, sabor e branding podem andar juntos para criar uma marca desejada e escalável. Senhoras e senhores, na nossa mesa, Bruna Garcia. Muito bem-vinda. Que massa, ficou muito bom. Gostou? Gostei. A Paulinha é bem treinada, cara. A gente gosta. Então começa aí falando um pouquinho mais de você, Bruna. Isso aqui é a visão da nossa IA. Perfeito. Não, gente, primeiro é um prazer enorme estar aqui para compartilhar um pouquinho da minha história, apesar de recente, porque eu me considero empreendedora mesmo faz 4 anos. Eu tenho 30 anos, né? Então, sou jovem para essa carreira. Eu comecei, na verdade, minha vida inteira eu sempre sonhei ser nutricionista. E sou formada em nutrição na UNB.
fiz uma pós-graduação, então minha vida inteira eu foquei mesmo na parte de nutrição. Principalmente nutrição funcional, entendendo a qualidade dos ingredientes e o quanto que aquilo ali poderia agregar na saúde de quem consome. E no decorrer dessa história, abri um consultório, abri uma clínica com sócias. Então, a gente empreendeu, mas eu ainda não me considerava empreendedora, porque, na real, Era doutora. Eu estava mais por trás da mesa do que... A gente geria também a clínica. A gente apanhou muito, inclusive, lá. Fechamos a clínica, porque, em questão de empreender naquela área, foi um fracasso, sendo muito sincera. E, no meio desse projeto, dessa clínica, surgiu a Moma na minha vida, né? A Moma, então, é a minha empresa atual, foi onde eu comecei a minha carreira realmente de empreendedora. A gente está com 4 anos, como eu falei, mas eu comecei ela mesmo querendo solucionar uma dor que não era só minha, mas era das pacientes, em que todo mundo quer comer um docinho com uma frequência, só que toda vez que a gente come doce, a gente se sente culpada, inchada, com celulite. Homens não são tão assim, né? Eles estão mudando. Eles estão mudando. Bruno, eu não sofro disso, que eu nunca fui fã de doce, né? E eu tô experimentando agora, meu caro. Vou experimentar o seu. Com certeza. Eu estou me permitindo agora. Não, então, meu filho, é um caminho sem volta. Se for no doce de leite, então... E assim, isso é uma coisa até muito louca, porque o açúcar, ele faz isso com a gente, né? Quanto mais você come, mais você quer comer, e mais você depende daquilo, e uma quantidade maior para você se satisfazer numa porção anteriormente que tinha te satisfeito. Então, é uma dependência química que o açúcar gera. Então, por isso que a gente fala, é um caminho sem volta e é real. Então, a minha questão com a Moma foi muito em quebrar um pouco disso, sabe? Em trazer uma confeitaria que fosse funcional, pegar essa toda a base do conhecimento que eu investi minha vida inteira na nutrição e colocar isso numa forma de doce. Para que as pessoas pudessem comer, sem precisar ter essa compulsão louca, porque estrategicamente eu coloco ingredientes ali que vão te dar mais saciedade, que não vão te dar um pico de glicose e uma queda que essa queda faz com que você queira mais. Então, assim, por trás da empresa, ela tem toda essa identidade nutricional que faz com que a gente consiga ter um produto que você possa comer todos os dias, sem essa exceção do doce como ele representa. Legal. Então, é isso. Já tem uma porrada aí, né? Não, tem muita coisa. Ó, aí. primeiro é o seguinte, a gente se preocupa muito aqui no programa de dar luz também para o empreendedorismo feminino. Perfeito. Porque, querendo ou não, são muito mais homens empreendendo do que mulheres. Esse cenário está mudando, está aumentando. Então, assim, você já é uma voz do empreendedorismo feminino aqui e certamente vai estar incentivando e motivando muitas outras mulheres que estão nos assistindo. Legal. E aí você falou da clínica, cara. Vamos partir do começo, porque realmente isso que você colocou é uma dor não do nutricionista apenas, mas dos médicos em gerais, dos dentistas, né? Então, de diversas profissões que não aprenderam, não tiveram na faculdade o módulo empreendedorismo. Total. Gestão. Aí você tem todo o conhecimento, o know-how da nutrição, mas você não tinha o da gestão. E você falou que quebrou essa empresa, quebrou essa clínica, né? Aqui a gente não tem problema em falar em quebrou. Não, jamais. Não, já isso deixando não é. claro, Até né? porque Isso não é um quebramos. problema. Até porque o quebrar vai fazer você aprender e depois você vai crescer. Perfeito. Então, dentro qual foi o seu maior desafio sendo uma nutricionista, tendo uma clínica com sócios, né? E teve que fechar. Qual foi o seu maior desafio ali na gestão da clínica? Tá. Na verdade, desafios, eu vou te falar, foram todos, né? 360. Não foi só um, foram todos. Não foi só um. Mas eu vou te contextualizar a história da clínica, porque eu acho que isso é uma coisa realmente que não é muito falada nesse mundo do consultório. Né? Perfeito. Quando eu me formei, eu reuni com 3 amigas, que na verdade a gente tinha um projeto inicial que se chamava Leve Descomplica, em que a gente se reunia em um coworking semanalmente para poder discutir casos de pacientes e criar materiais complementares em que na consulta facilitasse tanto a nossa vida quanto a vida do paciente. Que legal. Então, exemplo, eu tenho um monte de dificuldade em jantar. Aí a gente ia na sexta-feira à tarde, ficava discutindo receitas para o jantar, fazia um e-book, imprimia, todo mundo tinha acesso a isso. Então, se uma paciente chegasse para essa minha outra amiga e falasse, cara, tô com um problema no jantar, ela, opa, Tá material tá aqui. Ou seja, vocês já criaram um processo. Exato. A gente já tinha
esse projeto, não existia empresa, cada uma atendia no seu canto. Nessa época, eu sublocava uma clínica, então eu não tinha própria, eu pagava um mensal para ter aqueles horários dentro de uma clínica. E aí, a gente meio que conheceu um cara, e ele falou assim, ele estava querendo empreender na área da educação física, e ele olhou pra gente e falou assim, vou fazer um teste com vocês desse meu método. E no final das contas, a gente teve uma reunião com ele, porque ele falou assim, o que vocês estão fazendo dentro de um coworking? Vocês precisam abrir um espaço de vocês querem ter uma marca, vocês querem ter um posicionamento. A gente já tinha um Instagram que chamava Essa Leve Descomplica, em que a gente fazia desafios com o público, dava uma movimentada. Legal. E aí ele falou, cara, é verdade, vamos achar um ponto. E aí, esse nosso primeiro passo, ele foi muito assertivo. Porque a gente achou um ponto pequeno. O nosso consultório lá, ele tinha, sei lá, 32 metros quadrados. A gente dividiu em 2 salas. Tinha uma recepção que não tinha nem recepcionista. E ali, a gente dividia custos. Essa é a realidade, do empresário, né? Assim... Não, e eu vou te falar, foi maravilhoso isso. Essa não foi a clínica quebrada. Esse modelo pra gente foi o melhor, porque era um custo baixo, a gente não tinha funcionário, a gente mesmo revezava em passar aspirador de pó, cada um lavava a sua louça. Era um custo que você dividindo por 4 era muito baixo. E que cada uma se virava com a agenda, não tinha que se meter na agenda de ninguém. A gente fechou esse consultório, não me lembro exatamente em qual ano, mas... Passou um pouco da pandemia, o nosso contrato era de 2 anos e meio para renovar 2 anos e meio. A gente passou meio a pandemia no meio dele. Quando deu 2 anos e meio, o cara pediu a sala de volta. Nossa, isso aí é... A sala, cara. Quadro nutricionista, com 2 anos e meio de consultório, uma pandemia no meio. E aí a gente olhou para aquilo e falou assim, cara, a vida quer que a gente cresça. Vamos abrir uma clínica, porque tava dando certo, a nossa agenda tava lotada, o Instagram tava movimentando, a galera via nós 4 como uma equipe, como 4 pessoas que se complementavam bastante, a gente tem personalidades muito complementares. Então vamos abrir uma clínica. Agora, pera, vou somar isso daí. Porque poucos empresários até hoje sabem disso. Muitos também sabem, obviamente. Mas num contrato de locação, é importante que no contrato você faça de 5 anos. Não. Sabe por quê? Sabe ou não? Por que de 5 anos? Não. Não sabe? Não. Olha aí, ó, tá vendo? Então você pega essa dica aí agora. Quando você faz um contrato de 5 anos, você garante a renovatória. Ah, perfeito. Que foi o que a gente não fez. Que foi o que vocês não fizeram. Então, é importante os empresários saberem disso, porque se ele faz um contrato de 4 anos e a pessoa quiser te despejar, ela pode te despejar. Num contrato de 5 anos, você tem a garantia da renovatória e você tem a prioridade. Então, isso é jurídico. Perfeito. Isso é legal. Senhores, NLF. Tá vendo? Por isso que a gente tem que ir aqui, ó, fazendo essas trocas, Graças somando a Deus, meus outros contratos estão tudo 5 anos. Aí, ó, tá vendo? O inconsciente Já que foi no aprendeu automático, no negócio. Não, mas massa. Porque você não tem o risco de acontecer o que aconteceu. Assim, nada é por acaso. Porque aí você acaba fazendo ponto. Você vai lá e alugou o ponto. Aí você cria a dinâmica, investe no ponto, investe na loja. Valorizou o ponto. Você traz a galera para esse ponto. Você valoriza esse ponto de venda. E aí o cara fala assim, não, agora que tá valorizado, eu vou cobrar mais caro e vou pegar uma outra pessoa. Não. Se você tem os 5 anos, aí você vai estar na garantia do contrato. E aí lá no contrato vai dizer se vai ser um reajuste, né, pela inflação, ou se vai ter um reajuste negociável, né, com um valor de mercado. Então, assim, é importante saber disso. No próprio contrato, você já consegue estabelecer como que vai ser a renovação dos próximos 5 anos? Sim. Pode. Mas contrato aceita tudo também. Né? Sim. Não, mas aí pelo menos a gente já consegue Mas pelo menos é um norte. Não, pelo menos com você fica com a garantia de que você vai ter aquele ponto e que você vai poder se manter nele com os investimentos que você fez. Perfeito. E aí a negociação depois do valor vai ser um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas pelo menos você está garantida que estará lá. Quando você não tem um contrato de 5 anos, você pode ter ou ser obrigado a ir para um outro ponto. Perfeito. Pronto, toma. Foi só um adendo, foi só um parênteses, continue. Abrir... Ah, tá. Aí vocês vão expandir, vamos expandir. Exatamente. Aí o que acontece? Aí foi onde a gente falou... Tínhamos uma dificuldade muito grande em comunicação com médicos que naquela época, que não é tão longe atrás, eram muito engessados na mentalidade de tenho que consertar aquilo que tá ruim. Mas não na ideia de prevenir
aquilo que tá para acontecer, ou então melhorar no seu máximo potencial. E na nutrição a gente trabalha com isso, né? Deixa eu tentar te deixar no seu máximo, para você ter qualidade de vida, uma longevidade boa, e lá na frente não ter que ficar com uma velhice, uma coisa que não seja tão legal. Prevenir é melhor que remediar. Remediar, total. Só que a medicina, ela tem uma dificuldade. Hoje em dia, graças a Deus, tem essa linha de um médico mais integrativo, de uma linha mais de médico funcional, em que a mentalidade mudou muito. Mas chegava o paciente em que tinha um exame numa referência que não era tão boa e o médico querendo passar isso. Aí, o que a gente fez? Vamos usar a oportunidade. Vamos abrir uma clínica multidisciplinar, em que nós, nutricionistas, somos o centro e a gente tem uma equipe médica. Legal. Mas olha como é diferente do que está acostumado no mercado. É normalmente médicos que têm uma equipe de nutrição. Uma equipe de coisas que dão apoio a ele. Perfeito. E não é à toa que isso acontece. A medicina, ela tem um potencial de prescrição muito maior que um nutricionista. Tanto de médico, quanto de exame, quanto de injetável, quanto de um ferro na veia ou uma vitamina D intramuscular. Por mais que a gente entenda a necessidade, a caneta de nutrição ela é muito limitada. Nem exame de sangue, às vezes, o próprio convênio aceita. Então, quando a gente foi para a clínica, a gente percebeu que o nosso potencial ali de faturar pela empresa era muito baixo, sendo nutricionista. Enquanto um médico, ele bota um hormônio, ele fatura, ele bota um DIU, ele bota um implante, Legal. ele bota um soro, e ele vai criando braços para clínica, para a empresa Render dele mais. render. Então, ali, primeiro, foi a nossa maior dificuldade, esse potencial de faturar pela empresa e não pela minha consulta, porque não é justo a empresa faturar, assim, muito pela minha consulta como sócia. É diferente de uma pessoa que tá sublocando ali. Poxa, eu investi, eu fiz tudo, eu tenho a minha marca, Bruna, e a minha marca, que era Natália, Juliana e Mariana, e era muito cada um por si. Se a gente pegasse e a gente mesmo tivesse que sublocar para a clínica, tipo, toda aquela construção inicial de pessoa estaria sendo distribuída também. E que no final foi isso que aconteceu. Porque a gente precisava pagar os custos da clínica. Então a gente, no final, teve que sublocar a nossa própria clínica Pra vocês verem. para pagar. Mas esse era o que não era o ideal no início, né? A nossa ideia era, vamos sublocar as salas. Isso paga E a sublocação paga o que vocês têm O de custo custo. fixo. o custo fixo e cada uma vive bem, porque a gente, em consequência disso, conseguiu aumentar muito o preço de consulta. Então a gente tem uma clínica que era maravilhosa, a clínica, com um serviço espetacular. Agora eu tenho uma porrada aqui pra perguntar do que você falou, ligado ao marketing, ligado a vendas, que é, dentro da história que você falou lá de, eu trouxe um produto que não tem aquele teor do açúcar que faz você criar a dependência e tal, lá. Não sei se você viu o Wonka, o filme o Wonka, quem não viu, assista, né? O da criancinha, o da adolescente? Que ele vende, o Wonka é da Fantástica Fábrica de Chocolate, Isso. né? E aí eles lançaram agora o Wonka versão, agora que é a história dele, como ele começou. Isso, meio criancinha. Exato, Não, eu exatamente. vi. E aí tem muito disso, dele criar doces muito saborosos que criam a dependência para ele poder vender mais. E você criou uma empresa onde o seu ativo, ele não tem o elemento que mundialmente as pessoas usam para fazer com que as pessoas comprem mais. Perfeito. Né? E aí, Bruna? Mas Você só vai responder isso depois do intervalo. É só o tempo do Patinho fazer o quê? E voltamos! Vamos lá, vamos direto pro assunto. Bruna, conta aí. Como é que foi tirar esse elemento que faz vender mais, cara? Não, eu acho que assim, é curioso, porque o açúcar você vai consumir mais pelo vício. E eu acho que na Moma a gente tem um propósito tão grande de trazer saúde que eu jamais iria querer usar disso como uma estratégia de venda e alavancagem. Legal. Eu acho que assim, a nossa estratégia e de vender cada vez mais sem atrelado ao vício é exatamente a nossa missão. É exatamente o que está por trás do produto. Então, assim, o propósito da marca faz com que a pessoa queira consumir por si só. E não porque você está dependente dela, quimicamente. Aula. Meu Quando cara. a gente fala de criação do brand, da marca, né? De ter a Porque- missão estabelecida, o propósito estabelecido. Noru vende peixe?
Não, ele vende a experiência gastronômica, uma explosão de sabores. sobre isso. Chiquitinho, acabei de ganhar uma macacê lá. Mas é muito legal, porque a gente sempre fala isso, né? De ser o top of mind e ser o top of heart, né? Que é o mais alto nível do coração da pessoa. A pessoa se apaixonar pela sua marca. E você deu aulas realmente aqui, que é isso, cara. Pô, você tirou à venda um produto que seria o fator viciante para que ele compre mais, mas não, o fator viciante é o seu propósito, é a sua entrega, é o que você faz. E aí você sai da linha de concorrência, de preço, da prostituição de mercado. Exatamente. Né? E entra numa outra linha que agora está muito em voga, que é o lance da formação de comunidades. Exatamente. Né? E aí tem o wellness nessa brincadeira, que é uma mega tendência. Exatamente. Né? Aqui já estamos cheio de bolinha para levantar. Mas dentro desse senso de comunidade, a gente estava falando aqui nos bastidores um pouquinho de como é que você formata isso. E outra, desde o seu primeiro cliente, porque a gente fala muito aqui que o primeiro cliente não é o cliente final que você vende. É o primeiro cliente, é aquele que trabalha com você. Perfeito. Porque ele tem que comprar esse propósito da sua empresa para então ele vender o propósito da sua empresa. Como é que você constrói essa comunidade sua? Assim, a comunidade interna da MoMA, que são os funcionários. Eu vejo que o nosso time, assim, ele ama estar ali. A nosso primeiro contato, fala assim, cara, você está aqui, você só pode continuar se você amar a marca tanto quanto eu. Eu sei que isso não vai ser possível, porque obviamente, nós donos amamos aquilo ali como um filho, mas eu quero que ele entenda tudo que está por trás. Então, assim, a energia que a gente bota ali é de muita humanização. A gente tem ali uma escuta ativa de todos os funcionários com muita frequência. A gente tem dinâmica de feedbacks mensal ou bimensal? Não. Mensal ou bimensal? Bimensal? Bimensal. A cada 2 meses. Isso. A cada 2 meses. Ou seja, eles têm oportunidade muito... bimestral. Bimestral. É o outro aqui mesmo. Bimestral é 2 vezes no mês. Muito bem, bimestral. Eu tenho filho no colégio, pô. Eu falei, cara, eu tô falando de alguma coisa errada. Mas bimestral. Faz sentido. Na hora eu peguei bimensal, bimensal mesmo. Bimestral. Bimestral, semestral, trimestral. É isso, galera. Presta atenção. Ó, vamos lá. Mensal, bimestral, trimestral e semestral. Isso é importante para você entender os seus OKRs lá, né? Como você definia o tempo deles? Vai. Não. Então, assim, a gente também a gente é muito acessível à ponta. Então, o funcionário que limpa, o funcionário que cozinha, o atendente, a gerência, todo mundo ali tem uma acessibilidade igual. Óbvio que hoje na MoMA a gente não é uma empresa com milhões de funcionários. Hoje a gente tá com em torno de 60 funcionários. Gente, e a gente coisa pra caramba. E a gente sabe o nome de todo mundo. Tanto eu quanto as minhas sócias, gerências. Então, assim, a gente tem essa dinâmica. E o que aconteceu que foi um acerto muito legal, que inclusive quem me ajudou muito a criar esse organograma foram um dos meninos da Fosters. O Vinícius, o Gustavo. Que são sócios também do Caju Limão, né? Ele, cara, eu tava apanhando muito nessa questão de expansão. Como trazer um padrão para as unidades. Aí eu falei, Gustavo, me ajuda. Cara, fui lá, na cara de pau mesmo, porque eu sou assim. Eu, desde o início da minha carreira, se tinha alguém que eu tinha um mínimo de contato e que eu perguntava se a gente poderia conversar. Então, hoje é uma coisa que, inclusive, eu costumo fazer também, de ajudar as pessoas, porque eu sei que minha carreira veio muito das pessoas que me deram esse pezinho. Né? Então, isso foi uma delas. Então, o Gustavo, ele abriu lá o escritório deles, levei minha gerência inteira. Fomos, acho que 4 ou 5 aí, minhas sócias, ele botou um PowerPoint e falou, Bruna, esse é o meu organograma. Legal. E aí, nesse organograma, eu entendi uma escala que foi muito legal. Então, hoje lá na MoMA, a gente fez o nosso baseado no deles, claramente. Mas, assim, a gente tem as sócias. Cada sócia são muito setorizadas. Então, assim, somos 3 mulheres em que a gente nunca brigou. A gente nunca caiu... Não, a gente tem discordâncias, mas cada uma tem setores muito bem definidos, em que uma não passa por cima da outra. Eu não vou falar com um funcionário que está na área da Raíssa ou da Larissa sem antes falar com ela. Eu falo com ela e ela comunica com o funcionário, para não ver essa troca. Então, a gente tem as sócias, a gente tem uma gerente geral, que ela é responsável por todas a comunicação com as gerências de cada unidade. Cada unidade tem a sua gerência e uma coordenação.
Então, isso fez com que até o funcionário ele se sentisse mais próximo de qualquer pessoa acima em que ele pudesse ter essa escuta. Então, talvez ele não vai me trazer lá na ponta uma dor, mas ele vai trazer para a gerência, que a gerência vai trazer para isso. E aí, elas vão conseguindo solucionar, a não ser que não dê, chega na gente. Então, isso faz com que a comunidade interna, ela seja muito bem estruturada e colaborativa. Não, e você foi muito na contramão, né? Porque, geralmente, as empresas, elas querem pegar profissionais mais especializados ou mais experientes, e vocês foram na construção, na formação dessa galera, né? Sim. Então, assim, é desafiador. É bem desafiador. É porque, normalmente, lá na MoMA, por coincidências do acaso. Na verdade, não isso porque a gente atrai aquilo que a gente é, né? Mas na MoMA, a nossa equipe, ela é muito jovem. Então, tem essa energia muito no alto. As lojas, você vê, quando você frequenta, elas são lojas que tem um astral animado, a galera tá feliz, tá animada, mas tem esses desafios da geração e tudo mais, e que, ao mesmo tempo, as minhas gerências, elas também são jovens. Eu sou jovem, a gente é jovem, então Sim. a empresa toda é jovem. Sim. Então a gente sabe se comunicar ali dentro. E todo mundo se sente muito amigo, sabe? E acaba virando uma empresa cool, né? É. Legal. É legal de estar ali, tanto para o cliente quanto para os funcionários. Né? Exatamente. Mas aí você entende o porquê do sucesso da MoMA, né? Porque nós falamos de processo, nós falamos de construção de branding, nós falamos de criação de comunidade, nós estamos falando de organograma e organização da empresa. De benchmarking, que De ela foi fazer lá benchmarking, no né? Gustavo. E do respeito às cadeiras, de fato. Porque é o seguinte, quando aquela cadeira não tem um dono, vira uma bagunça. Vira literalmente uma bagunça. Então, assim, lá na empresa eu também construí esse organograma e deixei muito claro. Cara, assim, esse problema não tem que chegar até mim. Não é meu. E se chegar até mim, eu vou falar com quem tem que falar. Porque ele tem que chegar de uma outra maneira até mim. Né? Então, eu acho que tem que existir essa hierarquia, porque senão vira uma bagunça a empresa. Porque aí ele vai... funcionário é igual filho, né? Total. Com todo respeito, mas é igual filho. Aí ele vai no pai e pede um doce pro pai. O pai fala que não pode. Aí ele vai na mãe e aí pede um doce pra mãe. E a mãe vai e fala que pode. Ô, meu filho. Lá em casa eu vivo muito isso. Tá vendo? Então, na sua empresa também acho que é assim, se não tiver tudo desenhado, organograma e tal. Então, acho que isso é importantíssimo. E eu vejo também que a gente, às vezes, fica muito apegada no produto, né? E não o porquê que você tá fazendo aquilo ali. Então, é isso. Lá na MoMA, por exemplo, o meu porquê, ele é nutricional porque tem essa minha essência. Da minha vida. Então, assim, hoje, eu falo que é um doce que é saudável, mas não é porque ele é zero açúcar, zero lactose, zero trigo. Porque isso aí tem de quê? De bando. E que, ao invés de botar trigo, bota um bando de farinha refinada. Que tem um índice glicêmico lá no alto, que vai fazer uma resposta tão ruim. Que é isso, mas é cheio de gordura ruim. Que é com óleo vegetal, óleo de soja, óleo de girassol. E por fim ainda não tem gosto. E no final, às vezes, não tem gosto. Aí você adoça de um jeito que não é saudável. Então, assim, hoje, o meu marketing, que é uma coisa que faz muita diferença, é mostrar o porquê que eu considero isso saudável. Então, eu destrincho ingrediente por ingrediente que eu boto ali. Eu explico a funcionalidade que tá pela escolha que eu coloquei. Eu passei 15 dias medindo a minha glicemia com um sensor de glicose pré-diabético, fazendo um padrão assim, que legal. Então eu almoçava uma coisa parecida, passava-se 3 horas, eu testava o doce da MoMA. Então eu passei 15 dias repetindo isso, mostrando a curva glicêmica. E aí eu comi, por exemplo, um gelato da MoMA, a curva não subiu nada, foi o melhor produto assim em questão de curva. Aí eu comi um depois na mesma gramatura, pesei 100 gramas de bola de tradicional, no mesmo padrão, um de açúcar. Aí a glicemia, lá no alto. Então, assim, eu não só venho falando o que é. A ideia é eu mostrar o porquê. Que fera. Isso eu não sabia. Excelente. Exato, porque assim, por exemplo, lá nos doces da MoMA eu fiz questão de adicionar umas fibras. Que são fibras funcionais que na época que eu era nutricionista eu prescrevia. Para melhorar o intestino, para dar mais saciedade, para diminuir fome. Hoje, todos os doces da MoMA têm essas fibras integralmente neles. Então, se você toma um gelato, você tá nutrindo seu intestino, você tá com mais saciedade, você tá... Entendeu? Agora vamos lá, pergunta do milhão. Não, acho Faça a pergunta do milhão. Não. E se eu quiser comer um pote inteiro, vai mudar a curva?
Óbvio que vai. Óbvio que vai. Só porque a galera também, né, eles tentam se enganar, né? Não. Pô, eu tô de dieta, eu tô não sei o que, eu tô comendo saudável, Não, mas eu o tô pote comendo... da Moma pode. Não, gente, não pode. Não pode. Mas isso aí é muito louco, porque quando eu comecei a Moma, meu pai, eu tava virando pra todo mundo. Ainda mais pai ou avó, que fica muito focado em caloria, né? Acima dessa funcionalidade. Meu pai falava assim, gente, a Bruna está abrindo uma loja que é de doce, que é igual alface. Tipo assim, 0 caloria, não engorda. Eu falei, pai, você não pode falar isso, você tá falando errado a minha marca. Porque tem caloria. Mas seu pai mandou bem. Mandou bem, é. Criou o marketing, Criou a o gente já marketing, sabe de onde veio o marketing da Bruna, pô. É, Não, ué. Filho de peixe, peixinho já tá aí, ó. O marketing falso Ele não dá. errou, mas que foi bom, Foi bom. Igual alface. Mas, assim, não dá pra comer muito. Existe uma caloria ali. Apesar de eu regrar muito. Uma das minhas sócias, ela hoje ela foca na produção. Então, ela desenvolve receitas, ela hoje em dia tá na criação dos produtos. Cara, a gente tem as nossas reuniões de desenvolvimento, ela é assim, eu fazendo tabela nutricional, ela ajustando receita. Então, hoje a gente tem os smoothies proteicos da Moma, a gente passou, tipo assim, mais de mês pra achar a fórmula daquilo ali. Porque do jeito que ela queria, era uma caloria que eu não estava disposta a ter na Moma. Então, não adianta um smoothie ter 600 calorias, 500 calorias. Eu não tô entregando saúde. Então, aí ela querendo, vamos botar um coquinho. Eu falei, corta o coquinho, porque por mais que seja saudável, eu também não posso extrapolar. Tem esse balanço, isso é um desafio muito grande. Agora vamos falar do balanço da gestão. Porque, assim, naturalmente, tudo que é saudável, o produto ele fica mais caro. Caro. E aí você tem diversos ingredientes que você tem que colocar ali, que tem que compor para aquilo lá ficar gostoso, ficar saudável, ficar nutricional. Como é que você faz essa medida de gestão? Porque também não adianta nada. Agora vamos para a parte, né? Abrir a boca do jacaré. Abrir a boca do jacaré, né? Tem que aumentar o faturamento e diminuir as despesas. Porque não adianta nada também criar todo esse senso de comunidade, criar um marketing perfeito, tá vendendo, tá bombando tudo, repassa inclusive o preço às vezes, mas chega uma hora que você não consegue aumentar tanto o preço do produto final, e se você for manter os produtos caros, a qualidade e tudo, a conta não fecha. E no final das contas, falando de empreendedorismo, a empresa ela tem que lucrar. Como é que você faz isso daí? O que acontece? Hoje, os produtos da Moma, eles têm um preço sim mais alto, mas ele não é tão mais alto que uma confeitaria tradicional. Ele é mais alto, mas não é tanto. Hoje, graças a Deus, a gente, pelo tamanho que a gente conseguiu ter, o nosso poder de compra, ele é muito grande. Então, a gente compra hoje mais de 1 tonelada de chocolate por mês. Nossa. Então, assim, isso, para quem está vendendo, a gente tem uma negociação muito boa. Então, acaba que, por mais que os nossos ingredientes eles sejam mais altos e mais caros, a gente ainda tem uma margem de lucro bem legal. E sem precisar exceder tanto, assim, a parte do preço. Ele é um preço mais alto, mas a pessoa que está comprando entende que existe um valor agregado ao que está consumindo, que vai para além de custo, que eu estou entregando para ele um paladar que ele não tem em outros produtos e uma saúde que ele também não tem. Então, tem um valor numa marca que não importa se é mais caro o custo, é a alquimia que eu consegui gerar. E nesses 3 anos, dessa negociação com o cliente, porque às vezes a gente vai crescendo, a gente não vai nem se dando conta de que, estamos pagando, e qual é o momento que eu vou negociar? Nesses 3 anos, você chegou a negociar, por exemplo, com o chocolate, que hoje é 1 tonelada. Você negociou quantas vezes com essa galera? Sempre. Qual foi o momento que startou? Todo mês. Não, mas é importante, porque tem gente, por exemplo, que não negocia, vai só pagando. Automático. E eu sempre falo, galera, se aumentou o nosso poder de compra, se a gente está aumentando a nossa quantidade de compra, aumenta a barganha também, pô. Total. Porque o preço unitário ele tem que diminuir na medida que a gente está comprando mais. Não, essa negociação, ela é mensal, ela é toda oportunidade que eu tenho. Hoje eu não toco mais o setor de compras, então hoje, como eu falei, posicionamento é outra coisa, mas já houve uma cultura interna desde o início de, tipo assim, a gente é porque às vezes a gente pensa que o fornecedor, ele tá fazendo um favor pra gente. Sendo que, na verdade, a gente que tá fazendo um favor pra ele, a gente esquece de se colocar nessa posição, né? Parece que... Então, quando a gente se posiciona de, olha, a gente é uma marca que tá crescendo, por mais que na época a gente nem crescia, eu falava, a gente vai crescer, a gente vai aumentar o volume de compra, eu tenho 3 fornecedores junto igual o teu.
Entendeu? Você barganha com o que você tem, né? Com a carta que você tem. Posso estar comprando pouco, mas tá vendendo, tá vendendo. Estamos vendendo até na hora de comprar. É lógico, é. Então, a gente já teve essa cultura. Então, toda oportunidade que a gente tem, a gente tenta negociar. Legal. É uma cultura interna, porque isso faz diferença na ponta final. Escutaram, toda oportunidade que tem que negociar. É porque é aquele clichê que pra gente parece óbvio, mas pra muita gente não. Mas a cada real que a gente deixa de pagar numa matéria-prima, isso aí é lucro. Sim. É diferente você aumentar R$1 final, que não é lucro. Exato. Porque ali você paga imposto, você tem o custo de... Você tem 1 trilhão de coisa em cima daquele R$1 na venda, que é diferente no real da economia. Tá vendo aí, meu cara? A redução de despesa, ela vem inteira. É, exatamente. Né? O ganho de já venda não vem vezes inteiro, isso aqui, né? Bruna, eu quero voltar ali para esse senso de comunidade, a minha próxima pergunta que você colocou. Uma das coisas que até o meu querido Felipe Pataro já levantou várias vezes aqui, que é uma tendência mundial, é o mercado wellness. Perfeito. Né? E aí, como isso virou uma tendência, né, a gente vê hoje grandes indústrias navegando, né, surfando essa onda dessa grande tendência do wellness e lançando produtos teoricamente, né, mais saudáveis. Você enxerga isso como... Você, como nutricionista, deu uma aula aí, né? Eles estão muito mais de olho com a dependência ou com a saúde das pessoas? Mas você só vai responder isso depois do intervalo. É só o tempo do patinho fazer o quê? Eita, até caiu, meu. Foi embora. Bruna, vamos lá? Então, vamos. Eu fechei o último bloco fazendo essa pergunta de que esse mercado wellness virou uma tendência e que as grandes marcas, né, as grandes indústrias estão navegando nessa onda, estão surfando ela, trazendo produtos que, teoricamente, são wellness, mas assim, né? Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Legal, legal. É polêmico. Tá querendo jogar bomba, né? Tá querendo jogar bomba, velho. Tem que dar corte, pô. Não, mas antes disso, eu trouxe uma pra vocês, obviamente, porque, como eu falei, a degustação é um dos nossos pontos fortes. Então, não poderiam sair daqui sem uma sacolinha de alguns dos nossos produtos. Obrigado. Ó, lindo, hein, cara? Depois muito vocês bom. comam, você já conhece, você, Dan, que não é do doce, espero te... Vou experimentar. Se ele não quiser, eu pego, fica tranquilo. Vou guardar também pro pessoal lá de casa, que o pessoal lá gosta bastante. Que lindo, cara, muito bem cuidado. Bombom de morango. Olha só. Esse aqui é sucesso, viu? Vou deixar aqui, ó. Que legal. Isso, pra galera ver. Vocês experimentam. Exato. Muito bom, muito bom. Mas, bom, falando da polêmica. Ele gosta. Não, mas tá tudo certo, é necessário. É um assunto realmente delicado, porque, por exemplo, surgiram aí milkshakes proteicos, né? Surgiram... também, eu acho que muito dessa linha do proteico, que é o que tá muito em alta e que é realmente algo que é muito legal. Porque se a gente for pensar na saúde, uma das maiores preocupações básicas é a falta de proteína que a galera não come. A alimentação da população brasileira, no geral, é muito rica em carboidrato refinado. Então, hoje a martelada muito do wellness, óbvio, é nesse lifestyle de exercício, dormir cedo, se alimente bem, mas também veio a onda da proteína. E que é necessária. Só que não adianta uma proteína suja, né? Você vai ter lá 30 gramas de proteína num milkshake, num sei lá do quê, só que junto um bando de açúcar, um bando de aditivo químico, um bando de ingrediente ruim. Então, o nosso corpo, ele funciona muito na base também da inflamação. Então, um princípio básico que eu tenho na MOMA e na minha vida é: o que eu tô colocando pra dentro precisa me ajudar a me limpar. Porque... Eu não sei se vocês sabem, mas a gente gera estresse oxidativo radical livre o tempo inteiro. Porque o que mais faz isso é a respiração. Então, você não tem como não envelhecer, não gerar estresse oxidativo. Por mais que você seja a pessoa mais saudável do mundo, você vai continuar envelhecendo. Tem que respirar menos? Não, mas é isso. Tem que respirar menos. O contrário, né? Uma consequência da respiração é gerar esse estresse oxidativo todo. Então, quando você come, você coloca coisas que podem te ajudar a inflamar
a oxidar mais, como muito açúcar, farinhas, gorduras ruins. Ou então você pode colocar coisas que te ajudam a limpar e minimizar desse dano que é natural do organismo. Então, quando você vem com um milkshake proteico, você está entregando proteína, mas você está fazendo o contrário do que é saudável. Porque você está entregando tudo que gera toxina, tudo que inflama no seu organismo. Então, é uma conta que ela não fecha. Legal. Sabe? Então, assim, eu sou zero de ficar levantando bandeira, sou zero dessa coisa de polêmica, eu não sou assim. Mas não é uma coisa que é muito bem vista. Eu vi muito nutricionista caindo, matando em cima disso, porque você confunde a cabeça da pessoa que tá consumindo. Sim. Né? Então, assim, você tá fazendo aquilo que eu tava falando do vício. Você tá indo por um propósito que não é da sua essência. Você tá querendo enganar. O Dan Rocha caiu nesse ponto aí por isso que ele fez essa pergunta. Exatamente. Tu comendo Tá as proteínas lá do shape, tá tudo inflamado. Tá tudo inflamado. Mas eu tô correndo atrás porque um dos nossos patrocinadores é a Academia Runway, do Márcio Padilha. Mandar um abraço pro Márcio. Vambora. Chega de polêmica, você adora isso, né, cara? Eu vou até entrar num negócio muito polêmico, que foi uma das coisas da Moma que agora aconteceu. Olha que legal. Teve o Morango do Amor. Sim. Morango Fizemos do lá o Noru do Amor também. Fez o Noru do Amor? Fiz. Mas aí lá vou eu. Pronto, O que aconteceu? Já mete bronca na cabeça dele aí. Jamais. Não, mas é porque vai muito açúcar, né? Tipo, Vai muito, é muito cara. açúcar, é muito açúcar. É muito açúcar, tanto no recheio quanto na casquinha. E assim, a tendência é o quê? Você surfar na onda. E eu queria surfar nessa onda, porque estava, assim, a ideia era vender quase numa Páscoa, pelo que estava sendo visto do Morango do Amor. E a galera matando. Bruna, cadê o Morango do Amor da Moma, Morango do Amor da Moma? O que aconteceu? Fomos tentar fazer o Morango do Amor da Moma. Gente, todas as possibilidades em que a gente colocou ali pra fazer, ou era com adoçante que não era bom. Então, aquela casquinha que gera só do açúcar, tem um adoçante que faz, que é o isomalte. Ele é um poliol Pra que ficar gera cristalizado, muitos né? gases. Casquinha crocante, que gera gases a rodo, porque ele fermenta. Aí a gente foi testar fazer. Faz o Ó o poliol. Patara aqui. Já eu testou sei. muito doce saudável, saudável, entre aspas, que tem esse tipo de Não, adoçante. teve uma época que eu comi acho que era um doce, alguma coisa proteica lá, que eu comia. E aí, bicho, na verdade me ofereceram, né? E aí, minha namorada da época me dava, eu comia. Aí toda vez eu ficava com flatulências. E não é pouca não. Absurdas. Eu falei, bicho, tem alguma coisa errada aqui, Não é cara. Porque eu não possível. sou desse jeito. Aí eu fui descobrir que era O adoçante. o adoçante. Exatamente. só. E esse era ainda um que não era tão... Porque esse que você comia era o xilitol. 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 Meu filho, é extensão baiacu. Pum! Meu filho. A verdade tem que ser Bateu, dita, levou. ué. Se você não tá sabendo, olha, Agora ó. tá, esse te xilitol explode. aí. E o isomalte, ele fazia a mesma coisa. Tanto é que a gente testou o Morango do Amor, ficou lá com a casquinha. Todo mundo que provou, à noite, diarreia, tipo, caos na terra. Não era nem diarreia, era barriga dura. Essa barriga dura de grávida. Aí eu falei, cara, não vamos abrir mão disso. Aí outra coisa, o corante. A gente testou com extrato de beterraba, com hibisco. Ele não ficava rosa. Então, pra fazer o Morango do Amor, eu tinha que usar um corante vermelho e o isomalte. Aí vai contra. Aí vai contra o nosso... Então, assim, foi uma das... Cara, a gente ficava nessa... Cadê? Tentando buscar. Mas eu falei, gente, a gente tem um princípio que ele é inegociável. Perfeito. Eu jamais vou abrir mão por conta de uma tendência, por conta de uma venda, pra surfar numa onda que ela, no final, vai ter um custo lá na frente muito caro. A gente tem um valor que é a saúde. E aí eu fiz um post, falei, gente, a Moma não vai ter Morango do Amor. Porque a Excelente. gente não abre mão da saúde, o adoçante estufou, o corante artificial. E por isso, a gente não vai abrir mão, tipo assim, não vai querer faturar em cima do que não é. Alinhou Cara, as expectativas e tava com os valores que são inegociáveis. Bruna, eu até arrepio, porque assim, uma das coisas que você vai ouvir falar desse livro aqui, né? E quem já comprou a primeira edição se deu bem, que é a morte da vaca roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns. Que massa. Vai aparecer o QR Code aí que você vai poder comprar agora. Exatamente.
que uma das coisas que eu falo no livro é justamente isso. Existe uma corrida desenfreada por você estar dentro das tendências que acaba te desvirtuando, te cegando dos seus valores, de onde você quer chegar, de qual o seu objetivo. Eu não tenho que surfar toda a onda. Perfeito. Eu não preciso estar em todas as tendências. Por isso que é inovação com propósito. Seja inovador, mas tenha um propósito claro de onde você quer chegar e o que você quer qual que é o objetivo daquelas ações, daquela inovação. Agora tem eu segui o hype do Morango do Amor e foi um sucesso. É óbvio. Né? Não, gente. E agora tem um outro que você pode seguir esse hype também, que é outra coisa assim, que foi até falado no Sebrae, né? Dados estatísticos e tal, que deve ser seguido os hypes. Você tem que curtir, tem que surfar essa onda, porque tem aqueles produtos que você vai ser só de hype e tem os produtos que você vai ter uma cauda longa. Perfeito. Né? E agora nós estamos lá com o doce Labubu. Eu fiz uma sobremesa com o formato, com a carinha do Labubu e a galera já tá pirando o cabeção. E aí podemos fazer aí um Labubu Moma saudável, cara. É forma que você fez? Qual que é a tive que comprar tive que comprar a forminha, né, da gringa, porque não tinha aqui, os que tem aqui, tava mais pro Lafufu do que o Labubu. Tem a diferença do Lafufu e o Labubu. Depois você pesquisa na internet, Dan Rocha. E aí, só que aí agora eu tô comprando mais forminhas, porque eu só comprei uma forminha pra fazer o teste. E aí ela é toda de casquinha de chocolate, cacau. E aí, que massa. E dentro é uma moussezinha de chocolate também. Massa. É isso, não, eu não sou contra a tendência, muito pelo contrário, eu quero surfar tendências que façam sentido. Exato. É isso. Não, nós tocamos no ponto assim, acho que é importante, tem que seguir o hype. Tem que seguir. Contanto que esteja alinhado com o propósito, e que os valores e tem um objetivo. E é o que você colocou, você não deixou de surfar. Não. Porque você chegou e se posicionou no Instagram em relação a essa tendência. E de qualquer forma você surfou aquela onda, mas dentro do teu propósito. Cara, não vou fazer. Porque você pode ter certeza que o top of hurt da sua comunidade aumentou, assim, umas 5 estrelas. Não, gente, foi o post que a gente nunca patrocinou, mas assim, mais estourado aqui, da... Aqui. É o vovô do marketing. Foi o post mais estourado da Quando você vê uma ação que realmente faz sentido e se conecta com a marca de marketing, não foi feito... Cara, só vou seguir por seguir. Essa fala que você fez agora foi o post orgânico que mais rende. É porque funciona. Quando você coloca o teu propósito na frente do que você está fazendo, vai entregar. Você vai se conectar com as pessoas. Perfeito. Cara, eu posso Depois ir embora. eu vou encaminhar para... Acabou o programa. Muito bom, muito bom. Bruna, excelente. Infelizmente a gente está chegando aos nossos momentos finais e a gente tem alguns quadros característicos aqui, não é mesmo, meu querido? Quais são eles, Dan Rocha? Pode puxar aí, vai. A gente queria uma indicação de um livro, uma série, um filme, para as pessoas lá da nossa audiência entender de que fonte do conhecimento você bebe, minha querida. Perfeito. Eu vou dar uma dica, que ela é bem clichêzona, mas eu acho que é imprescindível. Que é o livro de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Legal. Foi a mesma que a Mariana deu. Mentira! Mesmo. Exatamente. Foi? Ai, que massa. É porque realmente, cara, eu vou conversar com ela. Mariana, se você estiver assistindo, eu vou te mandar um WhatsApp. Bom demais. Então eu vou, já foi falado, vou falar de outro livro, que é o Hábitos Atômicos. Já falaram esse também? Não, e não tem problema falar o mesmo, né? Eu sei que não, mas como já foi uma indicação e eu tenho outra, eu acho que pode ser algo complementar para não ficar, né? Hábitos Atômicos. Como fazer amigos influenciar pessoas, todo mundo tem que ler. A pessoa hoje que está sendo representante da Momo, eu dei de presente para poder ter esse relacionamento com quem você está conversando na frente, de entender que existem ferramentas técnicas, não de persuasão, você não quer vender uma coisa que você não é. Mas existem sim ferramentas em que você pode gerar mais conexão. E se você tem, você pode, se existe isso, você pode usufruir no seu negócio. E esse livro, ele faz muito isso. E a questão do Hábitos Atômicos, ele traz um livro em que ele é baseado na literatura científica, então não é essa coisa meio... do achismo, não é. Então tem muito estudo ali que mostra da questão da disciplina e da questão da criação de hábitos. Legal. Porque nada mais é a vida do empreendedor, da vida de qualquer um que quer almejar alguma coisa, uma repetição.
Né? A gente é feito de padrões, tanto mentais quanto de comportamentos. Então, quando a gente começa a construir certos hábitos em que te geram um resultado em prol daquilo que você está buscando, você consegue fazer as coisas com mais facilidade. E não clareza, tanta... né? Porque às vezes você está fazendo muita... forçado, você está se forçando a fazer algo porque está indo contra o que você tem de padrão. Então, nesse livro, ele traz técnicas de como você inserir certos hábitos que possam te gerar mais produtividade, que possam te ajudar a alcançar aquilo que você almeja. Que legal. Então, é um livro muito massa mesmo, ele é um best-seller dos Estados Unidos, está a tradução, então ele é sensacional. Pra vida. Show. Excelente. Curte esse. Daí eu acho que Muito nunca bom. ninguém falou, Sim, hábitos atômicos. É bem Muito massa. bom. Bruna, e pra finalizar, a gente tem aí o Publi Gourmet, né? Que é a hora que você vai olhar para aquela câmera ali, ó, a sua câmera, e vai chamar a audiência para visitar o MoMA, conhecer um Legal. pouquinho mais Os endereços, Instagram, pessoal, profissional. Perfeito. Então, se você ainda não conhece a MoMA, eu te convido para ir em alguma das nossas unidades. Uma fica na 306 Sul, a outra na 308 Norte. E o MoMA Brunch, que fica na Q15 do Lago Sul. E se Deus quiser, até o final do ano a gente abre uma também em Águas Claras, lá na rua 3334 Norte. Mas isso aí provavelmente para dezembro. Bom, lá vocês vão encontrar não só os doces, mas a gente também tem os nossos gelatos, que eles são proteicos. Então, ele tem whey isolado. Em cada bola de gelato tem aproximadamente 7 gramas de proteína e em torno de 110 calorias. Então, facilmente você pode tomar o seu gelato ao longo do dia, da sua semana, que isso não vai te trazer malefícios, com uma curva glicêmica maravilhosa e um paladar que, como eu falei, é um sabor incontestável. Então, você não vai distinguir aquilo ali de um gelato tradicional. O meu convite é que vocês experimentem e possam vivenciar a marca no dia a dia de vocês. Eita! Isso, hein? Que pitch! Marqueteira. Marqueteira, rapaz. Somos marqueteiros, no bom sentido. total, sempre, total. exatamente. Não, isso aí, com E eu certeza. digo já, como eu sempre falo, o paladar não retrocede. retrocede. Então, meus queridos, vocês vão, depois que se deliciarem, não vai ter volta, tá certo? Inclusive, hoje é sábado, né? 11 e pouco da manhã já. Acho que tá aberto lá no Lago Sul. Tá aberto. Vamos passar lá, meu caro. Sai Vamos ter daqui, que vai passar pra lá. mesmo agora, viu? Ó. Aí, ó, eu já sei o que eu vou pegar lá, vou pedir, porque eu tenho uma preferência, né? O sorvete de doce de Boa. leite. Vamos presentear você também com Ai, a que Noman. legal. Ó, os nomes são até Ai, né, mesmo. sonoros, Noman. parecidos. Noman. Muito obrigada, É uma marca, pessoal. uma Eu marca abro? daqui de Brasília. Não abro. Tem um voucher, Tem um aí voucher aí dentro. dentro. Ah, tá. Então, ótimo. É uma marca É de marketing, Brasília, é marketing, nossa Bruno. parceira. Concordo. E fica na Quadra Homem, que é uma multimarca, que fica na Asa Sul, na 14, tem na Asa Sul, tem na Asa Norte, tem Massa. também em Águas Claras. E vai abrir agora a loja da Noman na Asa Norte, meu filho. É spoiler. Que massa. Exatamente. Marca muito brasiliense, fantástica, pode dar pro maridão, você vai ver que vai... bom. Vai impressionar. Vai fazer gente, sucesso. obrigada. Vou te dar Massa. o meu presente, que eu já fiz o meu jabá, mas também vai Opa! receber o meu presente Ai, ali. sim. a morte da vaca roxa. Inovação Com propósito. propósito, meus Maravilhoso. caros. Muito obrigada, Dan. A gente que agradece Vou Show levar demais. de certeza. bola. Agradeço. Bruna, brigadão. Foi um prazer tê-la Prazer aqui. foi todo meu, pessoal. de Prazer Foi verdade. demais. fantástico. Dan Rocha, Valeu. mais um sábado. Missão cumprida? Missão cumprida Com incrível. muitos insights Muitos hoje. insights. Aulas e aulas. Conexões, né? E, como ela acabou de falar, hábitos atômicos, criação de hábitos. Tenhamos hábitos saudáveis, alimentares, empresariais, e é isso que a gente traz aqui todas as manhãs com um empresário diferente, de segmentos diferentes, e vocês podem aprender muito. Pega esse caderninho, anota, bota em prática, não Ou então adianta... você compra, porque ano que vem eu vou lançar esse caderninho aqui. Esse do daqui vai Pataro. ser caro. Esse daqui vai ser caro. Acompanha a gente todo sábado, às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band. Se não teve a oportunidade de acompanhar algum programa, vai lá no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Music. Tem lá, você pode maratonar, são mais de 160 programas, galera. E aproveita que tá lá, assina o canal, já se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. É isso aí. Beleza? Galera, obrigado. Até Valeu. o final de semana que vem, na linha de frente. Vem com a gente.